Segundo bloco, então, da aula, slides que eu postei hoje, tá? Comportamento individual. Agora eu vou falar de comportamento em grupo e motivação. E a aula acabou. Só isso, tá? Vocês sabiam que em grupo temos uma tendência do nosso comportamento ser diferente do individual? Muito cuidado com isso, hein, pessoal? E a gente age diferente. Não, e até há alguns estudos. Mas você sabe. Não, então, mas você sabe uma tendência do efeito manada que alguns dizem? Esse é o perigo, muitas vezes, o pessoal está falando de time aquela hora no intervalo, né? De você participar de uma torcida organizada, sabe? De um grupo grande, porque há uma tendência de no grupo, no coletivo, você agir de uma maneira que você não agiria individualmente. E aí muita bobagem acontece, né? Não é isso não, tá? Você está lá na multidão, no coro, se empolga, começa a gritar, e mesmo sei lá, fãs de música, de grupos, né? Então a tendência, o comportamento no grupo, ele vai ser diferente e pode revelar um aspecto até que você não conhecia. Perigoso, tá? Mas enfim, as pessoas gostam de trabalhar, de se reunir. O ser humano, agora a aula de sociologia do ensino médio, vocês lembram? O ser humano é um ser gregário, ouviram essa palavra já ou não? As pessoas gostam de estar em grupos, tá? Há uma tendência, eu não gosto, ficar sozinho e tal, mas no geral, as pessoas totalmente sem ninguém, ou solitárias, ficam doentes. Quer dizer, você precisa ter o contato com alguém. Pode ser um grupo menor, pode ser sua família, os seus amigos mais próximos, mas a gente precisa se identificar com outros, tá? Então, se a empresa, se a organização... Não, na vida, eu tô falando, na vida, todo mundo... Não, então, na vida... na vida nós temos essa necessidade. Agora, se as organizações são reuniões, agrupamentos de pessoas... A tendência é se reproduzir na empresa o que acontece na vida real, tá? Então, é natural ocorrerem grupos, sejam formais ou informais. Também, agora entrando na empresa, também, tá? Até para se proteger. Sabe a história de você fazer parte de um grupo, para você se sentir aceito? Então, há uma tendência, sim, das pessoas procurar alguns apoios, tá? Então, as pessoas se estruturam em torno de tarefas específicas para alcançar alguns objetivos, para determinadas atividades e responsabilidades, tá? Então existem grupos formais, aí vocês podem ver expressões aí, comissões, já viram isso? Tem empresa que tem isso, comitês, conselhos, força-tarefa, na verdade tem um etc aqui que eu retirei, podem ter outras definições também, mas são grupos. Por que formal? Porque ele foi instituído, alguém colocou lá no papel e notificou, tá? Uns meses atrás eu entrei num grupo onde eu trabalho que eu não queria, tem um problema para resolver lá onde eu trabalho, e aí se montou, a gente usa uma expressão lá GT, que é grupo de trabalho, seria como se fosse uma força-tarefa, mas é sigla GT. Aí eu vi lá, e como eu trabalho numa autarquia, né, num órgão que também é público, eles publicam no Diário Oficial. Então saiu no Diário Oficial lá, um grupo, eram 5 pessoas, e eu era uma das 5 pessoas. Quer dizer, tinha um problema, tinha que resolver, esse grupo se reuniu para resolver um problema. Aí fizemos um relatório, discutimos, várias reuniões, publicamos lá. Esses dias contestaram nosso trabalho, agora o grupo teve que se reunir de novo na sexta-feira, amanhã eu vou ter que fazer uma outra reunião, quer dizer, voltou o problema, porque a gente tem que resolver o problema e mandar para frente. Então assim... claro, é um trabalho que quando a gente terminar a missão, o grupo se desfaz, né? vai ser dissolvido, mas enquanto não termina o problema, o grupo está lá para responder, tá? O formal é porque é instituído para a organização. Agora, os informais também existem, né? Não tem nenhum chefe para você, proibido formar grupinho aqui na empresa, hein? Ninguém pode... Isso e o nome já está no informal, tá? Surgem naturalmente. E o que une eles? Amizade, interesses em comuns, né? Opiniões,
simpatias que as pessoas possam ter pelos outros. Então, as pessoas se juntam, né? Conveniência. Sei lá, dificilmente falar, não, foi coincidência que a gente senta para almoçar sempre perto um do outro. Pode até acontecer, mas normalmente as pessoas já procuram pessoas que podem pensar parecido com você, tá? Então, seja por convívio social, amizades, afetos ou até interesses, tudo bem? O que a gestão moderna percebeu, pessoal? Que tão importante quanto o grupo formal são os grupos informais. Você sabia que o grupo informal pode derrubar um líder? Sei não, um gerente? Pode, né? Se o grupo decidir, não vamos apoiar esse projeto novo, esse sistema novo aqui que querem comprar. Então, assim, as empresas hoje mais capacitadas perceberam que ela precisa também da colaboração dos chamados grupos informais, tá? E acho que é importante identificar Sim. os influenciadores desses. Sim, porque esses grupos têm suas lideranças. E perceba que quando o gerente quer vender a ideia de um projeto, às vezes mais do que convencer os gerentes formais da empresa, é chamar talvez esses líderes informais, compartilhar com eles a novidade, o sistema, para ganhar a atenção dele e o interesse dele também para apoiar o projeto, tá? E isso ajuda a ter sucesso, hein? Tá? Informal é até mais forte. Sim, tá? E aí o informal, como eu falei, derruba a gerente, tá? É a rádio peão, você pode falar, mas assim, é a organização das pessoas no dia a dia, nos corredores da empresa, fora às vezes, nos relacionamentos que elas mantêm, tá? Com certeza, tudo bem? Então, o comportamento em grupo vai depender dos papéis das pessoas, das normas, o que se espera, o padrão de comportamento esperado, do status, né, do poder e da autoridade dentro da organização e o quanto eles são unidos ou compartilham objetivos. Veja o conceito aí, a palavra é coesão, tá bom? Mais ou menos cada uma dessas bases você vai ter sucesso ou fracasso. Tudo bem, até aqui era só isso, comportamento em grupo. Só quis trazer conceitos básicos, tá bom? E o último conceito da noite é motivação. De novo, gente, tem disciplina só disso, tem áreas de estudo só disso, tem curso só disso, mas eu vou trazer alguns tópicos que o material traz para vocês. Então, motivação. O gerente, ao dirigir pessoas, tem que ter conhecimentos básicos deste tema, tá? Aí, não está no livro, mas vamos lá, frases chavões aí. Já viram essa expressão? Ninguém motiva ninguém? Já viram isso ou não? É verdadeiro? O que vocês acham? A motivação é algo externo ou interno? Hã? Foi? Então, veja que é um conceito amplo, tá? Mas a maior parte dos teóricos diz o seguinte: a motivação depende do esforço do indivíduo. Nesta lógica, talvez então realmente ninguém consegue motivar ninguém, porque se eu não quiser, né, não tem programa da empresa, ninguém pode me obrigar a ficar motivado. Porém, aí você falou depende, a empresa pode criar meios para te inspirar, entende ou não? Eu acho que está ligado muito ao objetivo da pessoa, se ela conseguir atingir o que a pessoa quer e atrelar isso ao que a empresa quer. Mas é que assim, também é verdadeiro, eu tô jogando a ideia que assim, é verdadeiro também que a pessoa que se fecha e fala, não quero, não tenho interesse, estou aqui obrigado na empresa, ela não se motiva por qualquer projeto externo, tá? Porém, a organização pode inspirar. Predisposição individual para exercer esforços que busquem o alcance de metas da empresa ou da organização, condicionada pela capacidade desses esforços satisfazerem alguma necessidade individual. Palavras-chave. Veja, esforço para alcançar meta, e aí o que você falou, desde que essas metas atendam também você individualmente. Se você não tiver nenhum ganho, não precisa ser só dinheiro, pode ser um ganho social e tudo mais, tá? Normalmente as pessoas não vão se mover para algo, tá?
Essa é a ideia. Então, a motivação é algo intrínseco, interno de cada um, é verdade, tá? Então, a motivação, eu vou ter ou não motivação a trabalhar amanhã. Eu vou sentir isso. Só que a motivação, essa predisposição, ela tem alguns condicionantes. É isso que a gente vai ver agora, tá? Então, figurinha do livro, vamos lá. Motivação é um conjunto aqui que envolve as metas. Lembra que eu falei? O esforço, metas, organização, desde que te dê retorno, ou te traga atenda alguma necessidade. Tá. Historinhas da administração. Vamos lá, gente. Olha, lindo para cair na prova isso, hein? Mas a história, lá vem historinha, tá? Alguns pressupostos. Quando começou? Isso só está no livro, mas eu vou resumir 3 páginas num discurso aqui, tá? Quando a administração começa há 100 e poucos anos atrás, lembro de Taylor, personagem Taylor, administração científica, Estados Unidos e tudo mais. Na época de Taylor, o pressuposto, a imagem, a ideia que se fazia do trabalhador era o conceito em latim chamado homus economicus, que não é em português, tá? Em português, tradução, homem econômico. Essa era a visão. Então, o que os gerentes pensavam em 1910, 1920, até 1930? Qual que era a ideia? O trabalhador, o empregado, era o conceito de homem econômico. Homem, claro, é uma expressão no gênero, tá? É homem ou mulher, o trabalhador, tá? Qual é a ideia? O econômico é o que guarda dinheiro, economiza. Não tem nada a ver com isso, tá? O conceito era, então vamos lá, agora a explicação. As pessoas, o trabalhador, empregado, empregada, o que move ele é a noção do ganho que ele vai ter daquela atividade. Isso é o conceito de homem econômico. Então é o sentido não de economia, de economizar dinheiro, mas no sentido de que as pessoas se movem por interesses financeiros. É verdade ou é mentira isso? Essa era a visão. Então, essa era a visão da empresa. Ford, pessoal do RH, vamos lá. Como que Ford fazia? Ford chegava e falava assim, não, eu sei como resolver o problema da motivação, vou aumentar o salário. Então ele dobrou a hora das fábricas dele, pagava mais que o mercado. Então as fábricas tinham filas que davam volta no quarteirão. Então assim, eu vou pagar mais e as pessoas vão dar mais. É neste momento se desenvolveu, por exemplo, a ideia de bônus por produção. Taylor já implantou isso. Então assim, não, as pessoas gostam de dinheiro, as pessoas, se satisfazem com o dinheiro. Então, se motivam com o dinheiro. Então é só aumentar um bônus por produção que as pessoas vão produzir mais e vão ganhar mais. De novo, é verdadeiro ou é falso isso? É verdadeiro. Mas por que existem outros conceitos e não parou no homem econômico? Ele é verdadeiro até um ponto. Na verdade, esse é uma verdade mais arcaica que hoje. Isso, Sabe por quê, gente? Até então se achava isso. Não, as pessoas só se motivam pelo dinheiro. Só que com o passar dos anos, tinha muita gente que começava a rejeitar o emprego ou pedir demissão, estava cansado, estressado, quer dizer, outros fatores que o dinheiro não paga. Aí, por isso que eu falei, Taylor, administração clássica, Fayol, conceito de homem econômico. Foi outros teóricos da administração. E aí, teoria, alguns já ouviram falar, a Escola das Relações Humanas. Lembra que eu falei aqui, Elton Mayo? Já ouviram esse nome? Escola das Relações Humanas. Experiência de Hawthorne. Já ouviram essas expressões ou não? Lá em Chicago, Estados Unidos. O que aconteceu? Eles começaram a fazer uma pesquisa, começou em 1927, foi até 32, durou 5 anos a pesquisa. Eles foram numa fábrica, a empresa chamava Western Electric, na cidade de Chicago, Estados Unidos, numa região, num bairro chamado Hawthorne, por isso chama experiência Hawthorne. Pessoal, e eles começaram a estudar o impacto para vocês verem como começou a pesquisa, o impacto da iluminação na produtividade, porque era o modelo de Taylor,
né, taylorista, o que eu posso fazer para aumentar a produtividade? Então assim, se eu aumentar a iluminação, a produtividade tem que aumentar. Se eu diminuir, teria que diminuir. Então começou essa pesquisa. Como que eu faço para aumentar a produtividade? Imagina uma fábrica, milhares de trabalhadores, era uma fábrica de telefones, componentes para telefone. Telefone 1920 era aqueles assim, já viram na TV? Uma manivela, você põe o fone aqui, aquele telefone. Mas de qualquer jeito era uma tecnologia, hein? Que é por sinal, por fio, você falava com o país inteiro. Estava na moda, era né, produto chique, caro. Pegou um grupo lá de 100 mulheres que trabalhavam no setor, beleza. Separou um grupo, acho que de 12, numa outra sala, fazia o mesmo serviço e começaram a medir produtividade do grupão, controle, e desse grupo de pesquisa. Teve 12 etapas, durou 5 anos, tal, mas vamos lá, tentar resumir. Começou com a iluminação, tal. Então qual é a lógica? Você começa a aumentar a iluminação, tal, a produtividade aumentou, beleza. Aí diminuíram a iluminação, a produtividade aumentou mais ainda. Opa, mas então não tinha uma relação. Aí começaram a estudar comportamento dos grupos. E as etapas, quem se interessar por esse tema, foi muito legal essa pesquisa, porque assim, começaram a falar assim, vamos colocar intervalo, porque imagine, pessoal, a turma lá trabalhava de 8 a 10 horas por dia numa paulada, direto, não tinha direito trabalhista nenhum, tá? Trabalhava que nem máquina, ficou doente, não tem seguro, não tem nada, vai embora, próximo da fila e vai lá, tá? Treinar. Então eles falaram assim, vamos colocar intervalo, então, por exemplo, uma etapa, coloca intervalo de 15 minutos de manhã e 15 à tarde. Aí foram testar a produtividade do grupo, o resto normal, nada mudou, é só para esse grupo que mudava. Produtividade aumentou. Aí falaram, então vamos mexer, vamos pôr 2 intervalos, mas de meia hora, não de 15 minutos. O que vocês acham que aconteceu com a produtividade? Aumentou mais ainda. Pera, mas não tem a lógica da produtividade, Taylor quebrou. Porque a produtividade não é trabalhar, mas se você para de trabalhar, como é que aumenta a produtividade? Perceberam não? Ué, aumentou. Aí eles trabalhavam de segunda a sábado, colocaram o trabalho só de segunda a sexta, só para esse grupo. Produtividade aumentou. Aí reduziram o horário de ir embora no final da tarde meia hora mais cedo. Sabe o que aconteceu com a produtividade? Aumentou mais ainda. Então os caras começaram a ficar loucos, começaram a escrever, publicar. Por isso que é famoso. Experiência de Hawthorne, durou 5 anos e mudou a visão do conceito homem econômico, tá? Começou a pensar, mas não, mas tem alguma coisa estranha. E aí eles deram lanche, que não tinha lanche antes, deram lanche naquelas paradas, a produtividade aumentou. Então foram 12 etapas, gente, aumentou. Aí na última etapa, falaram assim, agora vamos então confirmar nossa teoria. E a confirmação foi, para esse grupo pequeno, vamos tirar todos esses benefícios e voltar ao que era antes. Trabalha de segunda a sábado, sem o lanche, sem o intervalo, tá? A produtividade aumentou ou diminuiu? Isso é fácil. Aumentou. É aí que arrebentou a lógica de Taylor. Aumentou mais ainda. Aumentou. Aí os caras, tipo, o engenheiro quer se matar nessa hora, né? Falaram, vou me matar, porque toda a ideia de produtividade que você entende, caiu por terra. E aí Elton Maio, que era um psicólogo, um cientista, liderando a equipe, falou assim, peraí, tem uma conta que não fecha aqui. Quando eles foram daí pesquisar esse grupo, descobriram várias coisas, que aí foi o resultado da pesquisa. Primeiro, o que aconteceu com esse grupo separado das outras 100 funcionárias? Quando eles foram pesquisar a fundo, várias coisas. Primeiro, elas criaram amizade e se integraram. Quando uma estava mais doente, não estava bem e tal, as outras compensavam a produção dela. Elas gostavam de trabalhar lá. Elas se sentiam diferentes e importantes. Vejam, eles estavam achando, no conceito do homem econômico, que as pessoas só se motivam pelo dinheiro, pelo benefício, pelo ganho. Quando daí descobriram que na verdade o ser humano, também o que move o ser humano, são fatores também sociais e psicológicos. Perceberam não? Por incrível que pareça, as pessoas se motivam com a promessa de um bônus, ou de um ganho, ou de um elogio. Vocês sabiam disso ou não? Não parece uma bobagem isso? Você fala assim, não, eu sei que friamente você fala, não, minha parte eu quero em dinheiro, tá?
Mas se na sua empresa, o dono da empresa, o gerente principal, chama você em público, pega o microfone, elogia o seu trabalho, aperta a sua mão, por incrível que pareça, a maior parte das pessoas prefere isso do que o dinheiro. Tem empresa que tem lá café da manhã com o presidente, já viram falar? Não. Ou almoço com o gerente principal. Vamos pensar que bobagem. Se eles dessem um quinhentão, não estava melhor? Não. Você pega o dinheiro, né? Mas olha, o reconhecimento, o status, a questão da importância vale tanto ou às vezes até mais do que a remuneração. Falar, não, Décio. Só que esse pensamento ainda do antigo, do maior, sim. Ainda existe. Chão de fábrica. Ele fala, eu quero dinheiro. Mas atenção, gente, cuidado com essa pegadinha. Tem livros que vão falar assim, mas o dinheiro motiva as pessoas, aumenta o salário. Se o seu chefe falar assim, olha, a partir desse mês, seu salário vai aumentar em 50%. Você ganha 1.000, vai para 1.500. Você ganha 2.000, vai para 3.000. Motiva ou não? Claro, motiva. Mas tem uma pegadinha aí. Ele motiva por um tempo curto, temporariamente. Daqui 3 meses você já absorveu aquele aumento, já gastou, já está te devendo, certo ou não? E aí desmotiva de novo e aí fica desanimado. Vocês sabiam disso ou não? Tá? Então o problema, a questão financeira, esse era o problema da primeira ideia. Porque eles pensavam assim, ó, todo trabalhador não interessa, é interesseiro, só quer saber de grana. Não é por aí. Tudo bem? Então daí o que eles viram aqui é um outro pressuposto, uma outra. O homem na verdade é um ser social, que a gente precisa ser reconhecido. Parece bobagem, mas no McDonald's tem lá a foto do funcionário do mês. Eu vi até mercado fazendo isso. No mercado eu vi lá, tem rede que tem o funcionário do açougue do mês, quer dizer, não é nem do mercado inteiro, é só daquele setor. Já viram isso ou não? O da padaria, tem o da hortaliças, quer dizer, você tem, veja, mas se eu pensar friamente, olha que bobagem, pegar sua foto e colocar lá num quadro, as pessoas valorizam isso, tudo bem? Você ter uma carta, um envelope de um gerente, ter seu nome no jornalzinho da empresa, lá no site, a sua foto no mural lá dos avaliados e tal, perceberam ou não? Então as pessoas gostam, se movem, né? E essa foi a grande descoberta, que existem fatores psicológicos. Bem, na experiência de Hawthorne, o grupo era unido, uma ajudava a outra, quer dizer, não interessava, você põe incentivo, tira, não interessava, elas se sentiam importantes, elas tinham feito amizade com o supervisor, eles conversavam, tinha diálogo, enquanto no grupo principal, vamos pensar em fábrica em 1920, 1930, hein, gente? Quase tinha um cara com chicote lá, mandando o pessoal trabalhar mais rápido. Entenderam ou não? Aqui não, elas tinham liberdade para trabalhar, se organizar e produziam mais do que o grupo original. Perceberam? Então, quando a administração, os cientistas viram isso, falaram, opa, e aí o RH se desenvolveu muito nessa época, tá? Gestão de pessoas. Falaram, então não é só uma questão matemática, numérica, vou pagar o incentivo que você vai produzir mais. Gente, tinha muita fábrica que o pessoal, mesmo a fábrica pagando mais, a pessoa falava assim, eu não vou. E imagina esse conceito nos dias de hoje. Tente pensar comigo, a ideia de quanta gente não busca qualidade de vida, até na geração de vocês, às vezes escolhe ganhar menos numa empresa do que em outra, só para poder ter mais tranquilidade, perceberam ou não? Então tem outros valores. Estamos em 1910 e 20, 1930, 40, quando chegou nos anos 50, estourou um monte de teoria. Então assim, aqui a motivação é baseada em recursos financeiros, aqui a motivação já começou a ser baseada na questão do grupo, das trocas, mas nos anos 50 surgiu um monte de teoria da administração, na linha, né, de pesquisa de gestão de pessoas, as teorias comportamentais. Quer ver uma palavra em inglês? Behaviorista, já viram essa palavra? Sim. Behavior é comportamento. Mas, então, as teorias behavioristas, vocês vão ver em algumas disciplinas mais de psicologia. O que são essas teorias surgindo na década de 50? Olha, o comportamento das pessoas na empresa é diferente, sozinho, em grupo, tal. Aí que vai chover um monte de teoria de motivação aqui. Então, tudo bem com essa minha historinha? Então, se tinha uma visão do ser humano, o homem econômico, depois mudou para homem social, e aí, como é mais difícil,
Aí o conceito é homem complexo. Porque, gente, ou não é complicado agradar os outros? O que vocês acham, né? Não é muito. Porque se fosse uma máquina, né? Se fosse tudo igual, vamos aumentar o salário e aumenta a produtividade. Não. Às vezes não é nem o salário, a pessoa ganha bem e não está feliz no trabalho. E você é o gerente e tem que cuidar da equipe. E aí? Então, no caso, quando eles tiraram todos os benefícios e mesmo assim aumentou a produtividade, foi por conta das relações que o pessoal tinha criado? Das relações informais, foi daí, nessa época começou a surgir a ideia de grupo informal. Eles nem sabiam que existia isso. Para os gerentes, na época era só grupo formal. Porque daí aí que eles foram pesquisar, eram psicólogos e entrevistaram uma por uma sozinha. Elas criaram vínculo, amizade, laços. Percebeu? Eles não tinham visto isso antes. Eles só estavam dando benefício e anotando a produção no final do dia. E não tinham sacado o lado humano, que não existia até então. A partir daqui que começa a surgir psicologia organizacional. Quer dizer, o estudo das pessoas dentro da organização. Perceberam? Então, aí que se começa a organizar a gestão de pessoas. Porque até então, se achava, era o departamento pessoal, era só contrata, treina e demite. Não tinha esse... Aí a gente começa a valorizar isso. Estou falando de gestão. Eu resumi aqui uns 50 anos de história da gestão, tudo bem? Mas essa é a visão do mundo. Mas por que eu estou fazendo essa introdução toda aqui, tá? O que diz o meu slide ali, As teorias organizacionais sempre foram responsáveis por várias ideias, concepções acerca da motivação. Em outras palavras, a motivação foi evoluindo ao longo dos anos. Aí, para a parte final da aula, quais são as teorias de motivação que existem? Tem mais, tá? Tem mais. Mas vamos lá. Atenção, quem for fazer trabalho de motivação, eu sei que tem mais um grupo interessado, é só escolher teorias diferentes. Dá certo, tá bom? São trabalhos inéditos, tudo bem? Então, existem teorias que elas enfocam necessidades das pessoas, tá? Qual é a ideia? As pessoas se motivam para atender necessidades próprias. Sim ou não? Então, o que me motiva? É alguma coisa que vai me trazer algum resultado. Entenderam ou não? O que me motiva? Aquilo que me move, ou que faz eu ter um retorno. Essa é a ideia de motivação. Tudo bem? Nessas teorias. Quais são as teorias? A clássica, a primeira, a mais antiga, Maslow. Tudo bem? Abraham Maslow. Então, americano, judeu, Estados Unidos. O Google ajuda aí. 1953 foi que ele publicou? 54? Tá? Maslow. Olha que antigo. Há 70 anos atrás, ele publica a teoria dele. Hierarquia das necessidades. Já vou falar dela em detalhes depois. A ideia é que tem uma ordem. São 5 níveis e as pessoas se movem de acordo com necessidades atendidas, tá? Bem, passou uns anos, o Alderfer, que é o Clayton, ele propôs a teoria ERC. Sabe por que Maslow é mais famoso? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Porque primeiro que ele foi o primeiro. Apesar de ser criticado por alguns, a base está aí. Segundo, dá uma olhada nos próximos aqui, o Clayton aqui, a ERC, ele pegou a teoria de Maslow e agrupou, em vez de 5 partes, ele trouxe em 3, E de existencial, relacional e de crescimento, tá? Então, ele pega 5 de Maslow e agrupa em 3 tópicos e modifica alguma coisa. Na verdade, ele tenta melhorar ou tornar a pesquisa de Maslow um pouco mais científica. Quer ver um exemplo rápido? Para Maslow, você fica fixo. Você nunca vai ter necessidade, segundo, terceiro nível, sem ter atendido o nível anterior. Aí, Alderfer fala, não, nada disso. Você pode transitar entre as necessidades sem problemas. Então, ele fez uma releitura e publicou a teoria dele. Uma década depois, perto dos anos 70, Herzberg propôs a teoria dos 2 fatores. Então, hoje eu vou destacar as duas, tá? Maslow e Herzberg, que é as mais conhecidas. Tudo bem? Ele vai pegar os 5 itens de Maslow e agrupar em 2. Só para vocês entenderem que ele também foi na fonte Maslow e propôs a ideia dele. Você ia falar? Então, você diria que, a teoria do Clayton ela é uma teoria mais atual? Ela Maslow está até na ordem cronológica.
Primeiro foi Maslow, em 53, 54, tá? Depois veio Clayton Alderfer, é a segunda. Depois veio Herzberg, tá bom? Então, eu só quero dizer, é difícil ter algo original, assim, não, eu bolei uma teoria aqui, né? O professor fala assim, eu tive uma ideia que ninguém nunca pensou. Em ciência não existe isso. É a partir de algo que já é conhecido, que as pessoas refletem e propõem uma melhoria, tudo bem? Aí vem, depois ainda a teoria das 3 necessidades. Quais são as 3? Necessidade de realização, de poder e afiliação. McClelland, tá? É um outro professor, tudo americano, tá? Aliás, qual que é o canadense aí? Ah, tá. É tudo América do Norte, tudo bem? E eles, então, eles estão propondo teorias de motivação. Mas se eu pudesse, assim, resumir, qual é o pressuposto? As pessoas se movem para atender suas necessidades. Essa é a visão. Não está errado. Tanto é que elas não são críticas, assim, contestadas e falar, é mentira, não existe isso. Agora, por que eu tenho que conhecer isso? Porque essa é a pergunta. Vocês, gestores, para que saber isso? Não é só de prova. É que ao entender como eles pensavam, o que move, o que motiva as pessoas, se eu dominar esse conhecimento, eu posso ser útil, eu posso, como gerente, ajudar nesse processo de motivação. Estão entendendo? Você vai ser um gerente melhor ao conhecer a teoria. Eu vou dar exemplo disso, tá? Teve um outro grupo de teorias, só estou citando hoje, tá? Existem algumas teorias que vieram depois, vejam, mais novas ainda. Atenção, ó, essas 3 são mais novas que as outras, tá? Então estou na sequência. Elas tentam entender, além da necessidade, como é que as pessoas se motivam ou decidem agir. Já viram falar na teoria da expectativa? Olha o sobrenome dele, Vroom, tá? Ok? Tá? Teoria da equidade, Stacey Adams. Teoria de objetivos, Luke, tá? Tudo bem? Então são outras teorias. É que a aula nossa eu queria só citar. Estou terminando, tá? O último bloco aqui, que essa teoria na verdade é uma só, né? Que tenta entender consequência, como é que o seu comportamento de ontem afeta a ação sua no futuro, amanhã. O título é Teoria do Reforço da Motivação, de Skinner, tá? Sabe da ideia de você reforçar, ou analisar o comportamento, premiar o bom comportamento para ele se motivar e avançar e assim por diante. Então veja, quantas foram até aqui? Vamos voltar aqui? Quantas teorias eu só citei? 4, 7, 8. Tem outras, mas são as principais, tá? 8 teorias de motivação. O que eu queria mostrar para vocês hoje? Ó, nos minutos finais que eu tenho aqui, eu vou mostrar então Maslow e Herzberg, só as duas, que as mais famosas. Só as duas são mais importantes, tá? Você dá. Ah lá. Mas é básico, isso aqui vocês sabem. Tá? Você falou. Vocês conhecem e tal. O que Maslow propôs? Aliás, deixa eu corrigir aqui, ó. Ele fala teoria da hierarquia das necessidades. Hierarquia, ela tem uma ordem. Eu não sei por que se convencionou, especialmente no Brasil, pirâmide de necessidades. Ele nunca falou pirâmide, tá? No original. Mas hierarquia, mas a gente desenha em pirâmide, tudo bem. Existe necessidade fisiológica, de segurança, de relacionamento, de amor, de estima e de autorrealização. Foi ele que propôs isso, da cabeça dele, estudando, claro, né? Então, o que Maslow dizia? Se você não tiver necessidade fisiológica atendida, você não vai sentir as outras necessidades, tá? Alimento, roupa, repouso, moradia, necessidades que mantêm você vivo. Tem verdade aí ou não? Uma pessoa com fome, com frio, com sede, produz no trabalho ou não? Com sono, né? Sem dormir a noite toda, vai trabalhar bem? Entendeu? Daí vem a segurança, Então assim, a ideia de Maslow deu certo a teoria e foi implantada. Tá, parte prática, gente. Eu sabendo disso, como é que eu posso ser um gerente melhor? Eu gosto do próximo slide. Por quê? Vamos lá. Necessidade fisiológica, alimentação, água, descanso, ok? Vamos lá, gerentes. Então, eu sei que se eu não atender necessidades fisiológicas da minha equipe, não vai ter sucesso, tá? A equipe. Então, daí, quais seriam minhas preocupações? Horário de trabalho, condições de trabalho,
salário base, etc. Perceberam? Lembra que eu mostrei um vídeo aqui na aula, na fábrica não, no Facebook, não era? Você lembra aquele vídeo? Pô, o funcionário tem refeição de graça todo dia. Parece, né? As tecnologias já são bem antenadas com isso, né? Lembra aquele vídeo? Mas qual é a sacada aí? Pô, você vai numa empresa que tem uma boa comida, de graça e tal, vocês concordam que a produção vai ser melhor? E tem empresa que fala, não, mas tem que cortar custos, vamos economizar, vou cortar o café, etc. E tem empresa que tem lanche, tem pão, tem bolo, tem suco, perceberam ou não? Máquina e tal, então assim, quando a empresa tem boa alimentação, tem empresa que tem lugar para o funcionário descansar na hora do almoço, dar uma cochilada, tem uma área de lazer, tem uns puffs lá para deitar, descansar, tem lugar para jogar, né? Alguns falam isso, né? Perceberam por quê? Se a empresa tem necessidades fisiológicas, o funcionário tende a estar mais motivado a produzir. Necessidade de segurança, então a empresa se preocupa com segurança no trabalho, vínculo, benefícios. Perceberam? Não é só IPI, mas a segurança até psicológica, gente. Crise. Teve empresa que falou assim, olha, não vou mandar embora ninguém. Faz um acordo com o sindicato, reduziu o salário. Teve multinacional que fez isso, hein? Deixou a pessoa em casa, reduziu um pouco o salário, mas garantiu o emprego. Quando passou a pandemia, a pessoa voltou a trabalhar, o que vocês acham da motivação? Ou do envolvimento dele ou dela? Foi maior ou não? Com certeza, tá? E aí, sociais, de estima e autorrealização. Então assim, a sacada de Maslow, você como gerente pode melhorar as relações. Então, quer ver sociais aqui? A ideia para da empresa criar o happy hour, os aniversariantes do mês, o Grêmio. Tem empresa que tem o clube, tudo bem ou não? Eu já fui em Piracicaba visitar o clube da Caterpillar, em Americana eu visitei uma vez o clube da Goodyear. O que mais tem aqui em Limeira? Tem, sabe, grandes empresas têm um lugar para a família do funcionário e o funcionário se recrear, por exemplo, tá? Então assim, veja, ao eu conhecer uma teoria de motivação, isso que eu queria jogar, você sabia como aplicar, tudo bem? Crítica a Maslow. Qual é a crítica? Para Maslow, enquanto você não tiver todas as áreas fisiológicas atendidas, você não vai ter necessidade de segurança. A hora que você tem essas básicas atendidas, é aí que você vai ter necessidade social. Para Maslow, só até chegar lá em cima. Todos os outros que vieram depois de Maslow deram uma criticada. Falaram, não é bem assim, Maslow. Sei lá, vou dar um exemplo meio simplório, mas se fosse verdadeiro Maslow, sei lá, alguém que mora numa comunidade, numa favela, talvez nunca pudesse se autorrealizar, concorda? Ainda falta tanta coisa para ele alcançar, e muitas pessoas na periferia são realizados profissionalmente, por exemplo. Aquele último degrau em cima. Sim. Aquilo ali é basicamente ilusório, né? Não, acho que não, a palavra não é ilusória, é algo que não é perceptível, que você vai pegar, não é palpável. Sim, porque assim, você chegou lá em cima, você sempre vai querer mais. Sim, mas tudo bem, mesmo que você continue querendo mais, é o nível assim, de você desenvolver desafio, criatividade, autonomia, mas realmente o pessoal não sossega, isso é verdade. E mesmo em outros níveis também, tá? Você já conseguiu lá segurança, mas aquela história, né? Você tem uma moto, aí você vai querer ter um carro que é um carro maior, você tem uma casa, quer ter uma casa na praia, você quer ter uma chácara, então assim, o ser humano é insaciável. Pessoal, a última teoria para terminar a aula de hoje, tá? Eu quis trazer Herzberg agora. Veja que coisa. Umas décadas depois de Maslow, Herzberg propôs a teoria dos 2 fatores. Ele chamou assim: fatores motivacionais e fatores higiênicos. Eu não falei isso aqui em outra aula, não? Não, né? Não falei. Naquela 2 semanas atrás. Então, quando ele propõe essas ideias, tá? Ele entendeu o seguinte: por que Maslow falou que eram 5 níveis e Herzberg falou que são 2, tá? Ele vai dizer 2 fatores, o seguinte: existem fatores que trazem satisfação e existem fatores que não satisfazem. Agora vamos complicar. Olha, teoria em inglês, os caras traduziram para português. Então, se vocês forem nos livros de administração, vai estar assim: existem os fatores satisficientes e os fatores insatisficientes.
insatisficientes. Vamos traduzir isso? Tem fatores que trazem satisfação e fatores que não trazem satisfação. E eu sei falar a palavra. Eu tinha um amigo que não sabia falar essa palavra. Falava satisfação, já viram? Vocês sabem falar ou não? Satisfação. Tem gente que não sabe. Então, vamos traduzir aqui. Tá. Fator e outra, também tradução no português. O higiênico em inglês, eles entendem algo diferente no Brasil. Que higiênico no Brasil você entende como limpeza, banheiro, papel higiênico, né? Mas não é. Esses aqui são fatores que envolvem, são regulares, fixos, tá? Salário, condições físicas no trabalho, segurança no trabalho, políticas da empresa, fatores higiênicos, que eles são independentes do que você faz. Perceberam como o nome pode confundir? Tá? Eles não satisfazem, são insatisficientes, tá? Eles não satisfazem. E vamos um exemplo prático? Salário. A empresa fala assim, olha, fique tranquilo que aqui todo quinto dia útil do mês você recebe seu salário certinho, nunca atrasamos. Isso não te motiva? Não. Tá. Mas a sacada, hein? Vocês vão pegando esse detalhe, vocês mataram essa teoria. Mas eles trazem, ele não motiva. Mas esses fatores conduzem à extrema insatisfação no trabalho. Se a empresa atrasa o salário, fica tudo bem para você ou não? Se ela todo mês paga atrasado, se ela faz isso com regularidade, tá? Todo mês atrasado, ela vai te desmotivar. Perceberam ou não? Então assim, a existência, então a empresa limpa, quando você fala aqui de condições de trabalho, você chega, está tudo limpo, varrido, não tem lâmpada queimada, tudo aceso, está tudo arrumado, isso não vai te motivar. Só que a não existência desses itens te desmotiva. E você, gestor, você tem que ficar esperto que você não pode desmotivar a equipe. Tudo bem? Porém, então ele agrupou em 2 critérios. Existem fatores que motivam. E quais são os fatores que motivam? Quando você olhar a pirâmide de Maslow, é aqueles últimos lá de cima de Maslow, tá? Que é realização, reconhecimento, ter responsabilidade, crescimento, aprendizagem. Estão entendendo? Isso motiva ou não? Sim. Veja, a gente não está falando de grana aqui, hein? Não é dinheiro. É, de novo, elogio, aceitação, reconhecimento, crescimento, pertencimento, cargos, tudo bem? Então, parece bobagem, gente, mas as empresas, eu sei que alguns símbolos estão sumindo, mas às vezes a mesa do gerente é maior, vocês já viram isso ou não? Ou ele fica numa sala diferente, ou tem uma vaga mais perto para parar, vocês já viram isso ou não? Sim. Vaga da diretoria, vaga não sei do que, então... Vaga de funcionário acima de 10 anos, já vi. Ah, você já viu isso também? Legal, né? Isso é tentar reconhecer o tempo de casa, tá? Mas no geral, haviam muitas ações anteriores para se buscar ou levar a motivação. Ah, sim. Fale, qual? Oi? Não, mas acho que mais do que status, o reconhecimento, que é a valorização. Tudo bem? Aquilo motiva. Do outro lado, não motiva, mas se cortar, desmotiva. Entendeu? Bem, qual é a tendência, pessoal? Esse é o último slide, tá? Qual é a tendência da motivação hoje em dia? Como motivar pessoas? Tem algumas ideias. Já viram falar em rotação de cargo? O que é rotação de cargo? Trocar você de função. Às vezes está cansado, trabalha naquele setor há muitos anos e tal. A rotação de cargo pode motivar a pessoa de trabalhar em outro lugar. Expansão de cargo ou enriquecimento de cargo, né? É você ter mais atribuições. Isso aqui eu falei outro dia, hein? Empoderamento e tal, né? O que é isso? É a chefia delegar para você mais responsabilidade, autoridade. Isso são tendências da motivação para envolver as pessoas. Vocês, gerentes, precisarão decidir, tá? Como motivar a sua equipe, tá?